Quem fala é o Rodrigo. Como a pastora Elza tinha comentado com a gente, acho que no último culto antes do coronavírus, e vinha essa questão do isolamento social, eu tive uma ideia, talvez um pouco ousada, aí não sei o quão ousada seja, até porque afinal a tecnologia já evoluiu bastante, né? Então eu tive uma ideia de fazer o nosso discipulado usando o nosso canal do YouTube. Esse vídeo, ele não é uma live, ele fica gravado e eu espero que junto com vocês, que quando na medida do tempo que vocês estiverem disponíveis para assistir alguns outros vídeos que eu pretendo ir postando aqui, caso vocês aprovem, nada melhor do que fazer isso pessoalmente, né? Mas eu acho que isso daqui também o uso do YouTube, acho que facilita para aqueles que não puderem estar presentes também quando essa crise aí, a questão do distanciamento social se resolver, né? Mas, por enquanto, eu adotei essa prática para a gente não perder o nosso fio da meada, né? Acho que, antes de mais nada, quando a gente vai falar de discipulado, a gente não pode deixar de lado uma questão que é muito fundamental para nós cristãos, que é a questão da troca de experiências, é a questão do cuidado um com o outro, é a questão da comunhão. Eu acho que isso é fundamental antes de mais nada, né? O discípulo, o que é? O discípulo, ele é o seguidor de um mestre. Quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus, né? Todo o ensinamento dado por Jesus, seja ele por uma revelação que veio desde o Antigo Testamento até o Novo, né, para nós é um ensinamento fantástico, né? Na Bíblia está escrito, Paulo fala que tudo que está, todo o ensino que está escrito, para nós foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, né? Algo mais ou menos assim, não sei de cor, mas Paulo sempre disse que tudo que está na Escritura, inspirado por Deus, e é para o nosso ensino, né? O nosso ensino faz com que isso não seja simples e meramente uma teoria, ou assim, eu fico falando aqui conceitos, princípios e etc. Muitas vezes pode se ver alguns pregadores de fé falando capítulos, versículos de cabeça e ligam um com o outro, você fica impressionado, né? Mas eu acho que o nosso objetivo aqui do despertar de fé é fazer com que você pratique essas palavras, pratique tudo isso que a gente tem vivenciado, né? Paulo exorta os cristãos, ele fala que não sejam meros ouvintes da palavra, sejam praticantes dela, né? Então, eu acho que esse que é o nosso objetivo aqui, que a gente torne, além de mestres da palavra, mas praticantes da palavra, né? Então, irmãos, aqui eu coloquei o nosso guia de discipulado, ó, Casa de Oração Pastora Elza. Eu fiz uma postilhinha porque eu gosto de escrever para me orientar no que eu vou falar, tá? E aqui eu coloquei os tópicos, por enquanto, do que eu pretendo falar. Talvez o vídeo fique um pouco longo, talvez eu fale de um ou dois tópicos, até pelo tamanho dele, tá? Eu não sei quanto tempo já deu, porque eu não tenho aqui um cronômetro, tá? Mas eu vou falando e daqui a pouco eu corto o vídeo, senão fica um vídeo muito pesado, eu não consigo subir, né? Então, acho que hoje, tá? Para eu conseguir subir o vídeo, eu quero falar da real necessidade de você permanecer. O que isso significa? Permanecer, né? Permanecer é a perseverança na fé, é a perseverança na palavra de Deus, é decidir acreditar e praticar que o que você sabe e aprendeu da palavra de Deus é soberana na sua vida. Aquilo que dá rumo para a sua vida, aquilo que dá direção e aquele que te dá o princípio pelo qual você decide muitas coisas, né? Então vamos lá, começando com a real necessidade de permanecer, né? É interessante porque acho que eu falei dessa questão, desse estudo que aqui cito, né? Eu não pretendo ler ele, mas nesse estudo mostra uma pesquisa que um pesquisador, um investigador fez em algumas igrejas, né? E aqui ele cita a Assembleia de Deus, né? Que 60% das decisões, assim, aceita Jesus, vem aqui na frente e tudo mais, somente 10 desses que aceitam Jesus, ao final de quanto tempo mesmo? Ao final de 5 anos, né? Eles permanecem. Então, de 60 só sobram 10 que permanecem indo na igreja, né? O que essa estatística parece nos mostrar?
né? É um princípio bíblico que vem por trás disso daqui, que é uma revelação bem interessante que eu coloquei. Sempre quando você for numa igreja ou em algum lugar ou quando você está assistindo alguma live agora no coronavírus e no final da transmissão o pregador pede para você decida aceitar Jesus e tudo mais, eu quero que você tome uma consciência bíblica que é totalmente um pouco contrária a isso. O próprio Jesus fala para os discípulos deles e para os seguidores, como aqui a gente está falando de discipulado, né? É que não é você que escolhe seguir Jesus. Ele escolhe você. Você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido de Deus, né? Afinal, se não fosse assim, não teria um propósito pelo qual Deus queira te usar. Da mesma maneira que está me usando para eu fazer esse vídeo aqui e da maneira criativa que eu encontrei para a gente achar uma alternativa para continuar estudando a palavra do Senhor. Isso me edifica muito mais do que eu sou edificado, do que eu edifico, né? Vocês. Então, eu creio nisso, né? Mas então, o que é o discipulado cristão? O que é o discipulado ensinado por Jesus, né? Ele dizia aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Como o nosso ministério fala bastante sobre a questão da libertação, eu acho muito, muito adequada essa passagem em que Jesus fala para aqueles que acreditaram nas palavras dele, acreditaram no ministério dele, acreditaram no poder e acreditaram realmente que ele era o Messias, né? Esses poucos judeus pelos quais ele está falando aqui na passagem, eu não coloquei o contexto, ou seja, o capítulo todo aqui. É complicado pegar e tirar versículo para dizer o que eu quero, não é esse meu objetivo, né? Mas o contexto, Jesus estava fazendo uma pregação, né? E muitos dos judeus não aceitavam ele, não entendiam que ele era o Messias, né? Porque quando Jesus falava do evangelho do reino, arrependam-se e creiam no evangelho, pois o reino de Deus é chegado a vós, né? Ele não falava de um reino material ou um reino físico, um reino de fins políticos, igual os judeus esperavam, né? Ele falava de um reino do governo de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Então, esse reino que Jesus queria dizer tem uma relação muito direta com a palavra de governo, né? Ou seja, Deus quer governar a sua vida, mas para isso é preciso que você permita que isso aconteça na sua vida. É preciso que você realmente se converta, você se renda a isso, né? Então, só que se vocês permanecem na palavra de Jesus, nos ensinamentos que ele tem, vocês realmente vão ser seguidores e discípulos dele. E aí vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar muito, muito dos nossos pensamentos que estão cativos em outras coisas que são mundanas, que são ímpias, né? Tem uma passagem que Jesus fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá, mas quais são essas coisas? Todo ímpio, igual ele mesmo fala, busca dinheiro, busca realização, busca uma roupa melhor para vestir, um carro melhor para andar e por aí vai, né? É o que a nossa sociedade prega hoje, né? Você tem que ser bem sucedido, digamos assim, né? Mas aí eu questiono você. Você prefere ser bem sucedido e ganhar um galardão dos homens te dizendo: nossa, Rodrigo, que carrão que você comprou, nossa, que legal, olha, você tem mais um título de doutorado e blá, 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 nossa, você é um grande pesquisador, você é um grande... vem alguém te dar um parabéns por uma obra de fé que você faz. Ou será que você prefere ganhar esse galardão de Deus? Deus reconhecer você pelas coisas que você faz pro reino dele, para esse governo imaterial que está dentro de você e que realmente te constroem e que realmente fazem a diferença. É muito melhor eu ver o sorriso no rosto do meu pai por uma atitude que eu fiz de gratidão a ele, uma atitude que eu fiz para expandir o reino dele, uma atitude que eu fiz para levar o amor dele para outra pessoa, do que eu receber um parabéns de um humano que é extremamente errante, pecador que nem eu, ilimitado, né? Então, eu quero deixar essa palavra rápida para dizer o que é esse discipulado. É o método que ele usou quando ele veio aqui. Jesus, quando discipulava, ele andava com os seguidores dele, ele curava, ele ensinava, ele subia no Monte das Oliveiras para fazer uma pregação,
ele subia, tem o Sermão do Monte, como é conhecido, que a gente fala lá no nosso estudo, que é a constituição do evangelho do reino dele, né? Tem uma certa regra de conduta, né? Para aquele que crê. Não basta simplesmente eu ser salvo no meu espírito, mas eu quero praticar umas obras de fé, eu quero fazer a diferença, eu quero colocar esse sorriso no rosto do meu Pai, né? Então, todo discípulo, todo aprendiz, ele sempre tende, de maneira até que inconsciente, a copiar o mestre dele, né? Os apóstolos conviveram com Jesus e, seguindo os exemplos dele, de uma maneira ou de outra, começam a copiar ele. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo falando aos coríntios, né? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Gente, para finalizar, para não ficar um vídeo muito grande, eu quero terminar com essa passagem de 1 Tessalonicenses 1,6, né? E com um destaque aqui, ó. Recebam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Tá? Então, antes de mais nada, eu quero que a gente entenda que quem fala aqui é o Rodrigo, uma parte carne, humana, sujeito a errar alguma interpretação ou outra, alguma análise ou outra, mas eu quero que dentro de você questione tudo isso que eu tenho falado aqui, mas questione com um senso crítico do Espírito Santo dentro de você. O que ele te revela de todas essas palavras que a gente traz das passagens bíblicas e as devidas interpretações? Porque uma coisa é a revelação que eu, Rodrigo, recebo do Espírito Santo e trago aqui para você observar. Outra coisa é quando você medita na palavra, na mesma palavra que eu trouxe, o Espírito Santo traz uma revelação diferente. Isso muitas vezes pode ser um senso crítico aflorado, que a nossa mente tem ali a questão do português, a interpretação de texto, mas também tem a questão da revelação da palavra para a tua vida naquele momento, como aquilo mexe com você, como aquilo faz você caminhar de maneira diferente. Meus queridos, eu fico por aqui, desculpem pelo vídeo demasiadamente longo, porque hoje a gente sabe que vídeos com mais de 20 minutos, eles ficam muito, muito difíceis as pessoas assistirem, mas eu desejo do meu coração que, pela graça e a paz do Senhor Jesus, as nossas motivações de fazer diferente para o Senhor, de abençoar outras vidas, com ideias novas, com capacidade criativa sensacional, com uma simples ligação com as lives, com as reuniões via videoconferência, Zoom, Skype, por aí vai, e principalmente a reunião pessoal, onde você pode dar um abraço, apertar a mão, impor as mãos, pôr a mão na cabeça, receber, se ajoelhar, chorar e por aí vai na presença do Senhor em comunhão, é o que a gente mais deseja. Mas esse princípio ele foi cumprido, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. A presença do Senhor a gente conhece que Deus ele é onipresente. Então, aí do lado, você que está me ouvindo, ou prestando atenção nesse vídeo e lendo essa brincadeira, esse estudo do discipulado que eu escrevi, eu espero muito, muito de todo o meu coração que você ore ao Senhor, que você busque mais a Ele e que isso vire uma prática como uma prioridade para aquilo que é o prazer da tua vida no teu dia a dia. Eu agradeço muito a todos os participantes. Pastora Elza, obrigado pela oportunidade. A minha esposa Ide, que está aqui do lado, quietinha, para não fazer barulho, para não... E eu agradeço, honro todos vocês, Azael, Sabrina. Se eu for falar o nome de todo mundo, pastor André, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, pode ter medo de esquecer alguém e cometer alguma injustiça. Né? Irmã Claudete, irmã Marlene, todo mundo. Viviane. Gente, obrigado. Então eu fico por aqui e espero fazer mais um vídeo em seguida e mandar para vocês no grupo para a gente indo acompanhando aos poucos. Se vocês acharem que ficou legal, me deem um ok para eu ir avançando nessa ideia. Se acharem que não, ficou pesado, ou ficou muito teórico, ou chato demais, também me falem, porque eu também não vou ficar ofendido não. Mas de toda maneira eu agradeço a todos vocês. Um beijo grande, fiquem na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.